O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3, ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, a nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, meus irmãos e irmãs presentes nesta igreja paroquial, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e queridos ouvintes da Rádio Difusora. A liturgia de hoje parece um pouco confusa, às vezes difícil de se entender. Mas Jesus quer trazer hoje para nós uma mensagem que nos inquieta, uma mensagem que nos incomoda. E começando na liturgia pela carta que Paulo escreve aos Efésios, à igreja de Éfeso, ele vai dizer uma coisa, que o grande sinal da presença de Jesus na vida de uma pessoa é a caridade. E nós, em muitas traduções bíblicas, costumamos traduzir isso por amor. Nós temos até na carta aos Coríntios o hino à caridade, ou algumas traduções trazem o hino ao amor. Então é um sinal típico, é um sinal específico de todo bom cristão, é o amor. E não o amor do mundo, mas um amor cristão. É esse amor que Paulo fala nesta carta. E ele vai dizer que a nossa inteligência não é capaz de compreender. E aí ele usa umas medidas interessantes, né? O comprimento, a largura e a profundidade deste amor. Não dá para querer medir com medidas humanas. Porque vocês sabem que as medidas são humanas, somos nós homens que inventamos essa medida de comprimento, medida de largura, de altura. E o amor de Deus é impossível de ser aferido por essas medidas humanas. Mas Paulo vai louvar a Deus, porque ele diz, mesmo não compreendendo, mesmo não sendo capaz de medir, nós somos capazes de realizar maravilhas se vivermos este amor. Ele realiza através de nós muito mais do que nós possamos imaginar. Meu querido irmão, minha querida irmã,
nós temos um potencial interior que está muitas vezes adormecido e que precisa ser provocado por esse amor, precisa ser incendiado, como a liturgia de hoje quer nos sugerir, para que nós possamos realizar muitas, mas muitas coisas, mas muito mais do que a gente pode imaginar. Se você fizer uma reflexão e começar a olhar para a sua vida, de repente você pode se convencer: nossa, mas eu já fiz muita coisa. Olha, eu já terminei a faculdade, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu casei, eu tenho filhos, eu escrevi um livro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas isso não é nada diante daquilo que você ainda pode realizar, se permitir que o amor de Deus incendeie o seu coração. É isso que Paulo traz de mensagem para nós. Quando chegamos no Evangelho, então eu pediria a você que prestasse bem atenção, porque a palavra fogo, ela é muito utilizada na literatura antiga e também atualmente se usa muito, mas com diversos significados. Quando eu uso a palavra fogo, ela às vezes pode traduzir diversas questões. Por exemplo, purificação, renovação, ardor, amor, calor. Então, ou seja, o fogo simboliza a luz, o fogo simboliza muitas coisas. Em toda a Bíblia, o fogo sempre aparece como símbolo de Deus, como símbolo da ação de Deus. O fogo aparece nas Sagradas Escrituras, na sarça ardente, diante de Moisés. O fogo, ou o raio da tempestade, lá no Monte Sinai. Nos sacrifícios do templo, se usava o fogo para queimar as oferendas que se ofereciam a Deus. As vítimas passavam pelo fogo. Como símbolo também, o fogo representa o juízo final que purifica todas as coisas. Então, se a gente fizer esse passeio pela Bíblia, nós vamos verificar que o fogo está presente desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Fogo que é elemento que purifica, que consome as impurezas. Fogo que significa juízo, como nós dissemos. E quando Jesus diz que veio trazer fogo à terra, significa que ele vem trazer a força, que ele vem trazer o poder, que ele vem trazer aquilo que purifica, que tira a impureza, que tira o nosso, é como se dissesse, queima, Senhor, o nosso egoísmo, queima, Senhor, a discriminação, a nossa insensibilidade, diante de tantas injustiças que a gente vê por aí afora. Que nós não sejamos insensíveis. Pode parecer esquisito, mas vocês ouviram o versículo que Jesus disse: não vim trazer a paz. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que não veio trazer a paz do jeito que nós entendemos a paz. E também porque Jesus, na sua época, tinha uma expressão que se falava a pax romana. O que é a pax romana? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar um monte de coisa lá, mas resumindo, a pax romana era um tratado, era uma combinação que existia entre o poder político, o Império Romano, e o poder religioso, e o sinédrio, o pessoal da religião. Então, o pessoal da religião queria praticar a religião, e eles tinham medo de que o império proibisse. Então, o que fizeram? Fizeram um acordo. E esse acordo recebeu esse nome, Pax Romana. Ou seja, o império disse para o poder religioso: se vocês fizerem esse povo ficar quieto, pagar os impostos e não reclamar contra o imperador, não ter revolta, não ter nada, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a religião. E aí o que acontecia? O povo sofria, o povo era explorado e ficava quieto. E aí quem olhava, está tudo em paz. Mas não estava em paz. Então Jesus quis denunciar esta falsa paz. E hoje também, se a gente olhar, a paz que se quer hoje, quem não fugiu da escola deve se lembrar da expressão Guerra Fria. Todo mundo lembra dessa expressão. O que é a expressão Guerra Fria?
você arma de cá até os dentes e eu armo de cá até os dentes. Como eu não sei as armas que você tem e você não sabe as que eu tenho, a gente não briga. Porque eu não sei se você tem bomba atômica, eu não sei se você tem arma química, então a gente pode destruir a terra, aí vamos todo mundo afundar. Então a gente fica em paz. Mas que paz é essa que é garantida pelos armamentos? É uma utopia, uma paz que é garantida pelo armamento. Uma paz que privilegia justamente uma casta. Veja, por exemplo, meus irmãos, ao longo da história, a nossa igreja tem tantos religiosos, papas, bispos, padres, que pagaram com a vida por suas posições proféticas, porque tinham língua de fogo ao anunciar e ao profetizar. E a gente também quer destacar na questão do fogo, né? Porque vocês imaginam, Jesus, a língua que Jesus falava era o aramaico, já não se falava o hebraico, mas era o aramaico. Aí depois Lucas, ele escreve o evangelho dele em grego. E aqui hoje nós estamos falando em português. Então é claro que muitas coisas às vezes se perde daquilo que é original. Mas essa certeza aqui, ela vale para qualquer língua. A paz que Jesus quer nos oferecer não é a paz do mundo. É uma paz inquieta, é uma paz que mexe, é uma paz que nos tira do lugar, é uma paz que nos faz andar para frente, que nos faz ver as injustiças. Não é a paz do mundo. Porque paz, meus irmãos, na ótica que Jesus nos fala, a paz não significa ausência de briga. Porque se fosse assim, o único lugar do mundo que ia ter paz era o cemitério, porque os defuntos não brigam. Porque em qualquer lugar existem discussões, existem divisões, em qualquer lugar as pessoas às vezes não concordam entre si. Mas isso não significa que não tenha paz, desde que haja o diálogo, desde que haja a conversação, a paz pode sim tranquilamente se estabelecer. Imagina vocês, pai de família, que vê o filho fazer coisa errada, e aí ele fala, se eu discordar vai dar uma briga entre nós, então eu vou ficar quieto, deixa o filho continuar fazendo coisa errada, e aí a gente está tudo em paz, aquela família. Ah, se mexer. Para agora e pensa na tua vida, na tua família, quantas feridas talvez estejam com aquela casca por cima, que a gente olha e fala, está curada, mas por baixo não está curada. Quantas coisas nós não resolvemos, porque Jesus veio trazer a paz, ele chamaria de o shalom, é a paz que só Deus pode dar, a paz que nasce na medida em que se vive a justiça. Esse é o projeto de Deus, e é isso que Jesus vem anunciar. Meu irmão, minha irmã, se você ligar a televisão hoje, principalmente de madrugada, né? Quando você perde o sono, você começa a ligar a televisão, o que aparece de gente, o Padre Zezinho fala isso, né? Falando sobre Jesus. Você liga a televisão, um monte de gente falando sobre Jesus. Você liga o rádio, um monte de gente falando sobre Jesus. Você roda o Facebook, Zap, e está um monte de gente falando de Jesus. Mas o povo só está falando. O povo só está falando. E está falando de um Jesus, está apresentando um Jesus que não incomoda. Está apresentando para nós um modelo de Jesus que agrada o mundo. Um modelo de Jesus que o mundo atual quer. Mas Lucas não apresenta esse Jesus. Nos seus ensinamentos, aquele que abraça Jesus às vezes causa conflito, porque ele denuncia as injustiças. Porque ele não concorda com as coisas erradas que levam às vezes apenas interesses pessoais. E é claro, quem apresenta um Jesus assim, quer ter seguidores, discípulos mornos, frios, completamente o contrário do que o fogo que aquece, do que o fogo que arde, Jesus vem falar. Então, meus irmãos, cuidado. Jesus quer tirar-nos das nossas seguranças. Quem segue Jesus abandona as seguranças, coloca em risco
a sua saúde, coloca em risco a sua vida, coloca em risco a sua reputação. Muitas vezes, para fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer, a gente corre risco da nossa reputação. Vai ficar mal falado, mal falada. Mas Jesus está mandando fazer. É esse o fogo que arde, que Jesus quer fazer, que quer chamar a atenção, para que nós possamos pedir esse fogo. Nós possamos, nessa liturgia de hoje, pedir esse fogo do Espírito. Que esse fogo realmente desça como desceu lá em Pentecostes. Para que não haja obstáculo da gente assumir Jesus de verdade. E olha, de uma vez por todas, para valer. Chega de faz de conta com Jesus. Porque nós muitas vezes estamos brincando com Jesus. Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, doutor da igreja, ele nos ensina muitas coisas, mas ele diz assim, que o fogo aparece no testemunho dos discípulos de Emaús, que também é Lucas quem narra. Porque eles dizem assim, não estava o nosso coração ardendo quando ele falava pelo caminho? Ou seja, o coração do homem ardia quando ouvia o Cristo falar. Será que o nosso coração está ardendo verdadeiramente quando ouvimos o Evangelho? Porque, como eu dizia no domingo passado, nós precisamos ouvir com o coração. Não é só com o ouvido. Com o ouvido qualquer animal ouve quando você fala. Mas nós precisamos ouvir com o coração. E o catecismo nos ensina que a água significa nascimento, também purificação, e o fogo significa energia, transformadora. O profeta Elias aparece como um fogo, e cuja palavra queimava num facho ardente, e ele é levado por esse turbilhão, no Monte Carmelo, quando desce fogo do céu. Então, meus irmãos, João Batista, quando batiza Jesus, não sei se vocês lembram dessa passagem, ele batiza Jesus nas águas. É aquela passagem belíssima que diz que Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis entrar na água para abençoar todas as águas. Isso se faz no batismo, né, padre? E João Batista ali já diz, eu batizo com água, mas esse aqui vai batizar com fogo. E será que nós estamos pedindo a Deus esse batismo de fogo? Como Maria Santíssima recebeu, como os apóstolos receberam, a ponto de dar a vida por causa do Evangelho. Que nós possamos, nessa liturgia de hoje, pedir, porque a nossa igreja está precisando. A nossa igreja está precisando de homens e mulheres de fogo. Quando nós celebramos São João Paulo II, nós lembramos de uma adaptação que ele fez, de uma frase que ficou famosa. Esta frase é de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, mas ele falando para os jovens, esse Papa Santo, ele disse assim, se vocês jovens fossem o que vocês deveriam ser, vocês colocariam fogo no mundo. E aí a gente pode também parafrasear, já que ele parafraseou Santa Catarina, nós parafraseamos João Paulo II, não só para os jovens, você velho, você mulher, você homem, você casado, você solteiro, solteira, se você fosse um cristão de verdade, se eu fosse um cristão de verdade, nós colocaríamos fogo no mundo. Mas o que está acontecendo no mundo? Nós estamos acuados, frios, mornos, medrosos, amedrontados. Parece que não cremos no Evangelho, parece que não cremos na força do Espírito Santo. E enquanto nós nos acovardamos, o mal vai tomando conta, o mal vai dominando as pessoas, o mal vai destruindo. Meus irmãos, nós vimos essa semana queimando igrejas e fazendo festa, porque a torre da igreja caiu, saltavam de alegria. E nós todos assistimos. Mas preste atenção, a nossa reação não deve ser a reação do mundo, porque eles querem que nós reajamos como o mundo quer. E o que seria a nossa reação? Sair dando pancada também para todo lado, sair colocando fogo nas outras coisas. Não, não é esse o fogo que Cristo quer, não é esta a paz que Cristo quer.
Então pensemos bastante nisso. Tem um grande escritor e poeta, Dostoiévski, que ele dizia que quando a gente vê pegar fogo na casa do vizinho e a gente fica quieto, vai pegar fogo na nossa casa. Se você deixar o inimigo entrar no seu portão e não falar nada, ele vai entrar no seu jardim e vai roubar rosa, você não vai falar nada, ele vai entrar dentro da sua casa e vai tomar a sua casa, porque você não falou nada lá no começo. Então, se nós começarmos com esse acomodismo, com essa letargia, o mal vai dominando. Parece que o mundo tem mais mal do que bem, quando na verdade a gente sabe que não é assim. E eu gostaria de aproveitar para encerrar, Padre Nilce, se o senhor me perdoe, mas eu não tenho procuração, eu sou advogado, mas não fui nomeado, não tenho procuração. Mas é preciso esclarecer uma coisa. E muita gente poderia dizer, homilia não é lugar disso. Mas aí eu perguntaria, mas que lugar que é? Lá no boteco? Não. Nós precisamos olhar agora para o nosso sumo pontífice, que está sendo vítima de maldades pelas pessoas, que algumas até intencionadas, sim, quando colocam palavras na boca dele que ele não disse. Quando o que ele disse foi muito claro para todos, e nós assumimos como, porque ele é o vigário de Cristo na terra. E o Papa Francisco, homem inspirado pelo Espírito Santo, ele não tem medo de assumir essas posições. Porque de repente alguém poderia dizer, fica quieto, deixa. Não, ele falou. E ele falou uma coisa, que é o fogo de Cristo, que é a paz de Cristo. Quando ele diz, olha, famílias, preste atenção que ele disse, famílias, não expulseis os homossexuais do vosso meio. Porque de repente tem o pai, tem a mãe, tem a família, e aí lá tem um filho que é homossexual, tem uma orientação diferente, expulsa de casa, põe para fora, joga para a rua. E o Papa está dizendo, isso não é de Deus. Como é que uma mãe expulsa um filho de casa? Como é que um pai expulsa um filho de casa? E o Papa disse que nós devemos acolher. É isso que o Papa disse. E outra coisa que ele disse muito claro, e nós não tem problema nenhum que ele disse, porque ele disse coisa correta. Ele disse o quê? Que no caso onde haja as uniões, é preciso que haja lei que regule isso, porque senão vira bagunça. Foi isso que ele disse. Já disseram que ele vai autorizar casamento, não tem nada a ver. O sacramento é de um homem com uma mulher, e o Papa foi muito claro. Ele disse tranquilamente isso. Mas ele disse o quê? E vocês, nós conhecemos muitas situações. De repente a família tem um filho e vai morar com outro, constrói um patrimônio. Quando morre, para quem que fica? É preciso que haja lei que regule isso. Então, foi simplesmente isso que o Papa disse. Mas, infelizmente, fizeram um barulho que não merecia. Mas ele, sendo um homem de Deus, ele assume essas posições para dizer que a Igreja de Cristo, assim como Jesus Cristo, é aquela que acolhe os excluídos, é aquela que sabe perdoar, é aquela que ama a todas as pessoas indistintamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.